Quem nos ajuda agora a analisar esses assuntos é a economista Rita Mundim. Bem-vinda, Rita. Queria começar te perguntando o seguinte: o governo tem mobilizado empresários para ajudar nessa negociação que a gente vem tratando desde a semana passada com os Estados Unidos pelo fim da tarifa imposta por Donald Trump. Essa é uma boa saída? Conversar, negociar com os Estados Unidos? Boa noite, Juliana. No meu entender, essa é a única saída. Então, algumas coisas já começam a serem colocadas na mesa. Primeiro, a possibilidade aí de uma redução de 50 para 30, que eu acho que a gente ainda tem que batalhar para chegar na maioria dos produtos em 10%, dado o nosso, ou seja, dado o nosso déficit comercial com os Estados Unidos e o superávit americano com o Brasil. E os Estados Unidos, as empresas americanas, são as que mais investem aqui no Brasil. Apesar de no comércio, na corrente de comércio, o nosso maior parceiro ser a China, mas o mercado brasileiro, ao longo dos anos, tem atraído muito o investimento americano. Outra coisa que estão cogitando em fazer é criar cotas, para os produtos do agro, como é o caso do café, do suco de laranja, das carnes, das carnes bovinas, fala-se também nos pescados e nas frutas. E outra possibilidade, essa eu achei meio engraçado, porque o presidente Lula quer convocar o Conselhão, que é aquele conselho que foi criado no primeiro mandato dele, depois foi extinto nos governos Temer e Bolsonaro e voltou agora com o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e de Sustentabilidade, sendo que o foco nesse último mandato do Lula seria a sustentabilidade. Ele é composto por 246 membros, mas grande parte desses membros são grandes empresários, tanto da indústria quanto do agro. Só que a convocação é para o dia 5 de agosto e a previsão é que as tarifas entrem em vigor no dia 1º de agosto. Então, vamos ver aí, porque vamos tentar ver se há um adiamento, de 60, 90 dias, para que a diplomacia vença e convença os americanos de que as taxas deveriam ser mais baixas para o Brasil em geral e determinados setores não deveriam ser tão penalizados assim. Rita, a gente acabou de trazer aqui a informação de que o IBCBR, chamado de prévia do PIB, registrou essa retração, a primeira do ano. O que isso diz sobre o momento, o cenário da economia brasileira? Olha, é a política restritiva, os juros lá em cima, a tendência é que a economia vá perdendo tração. E essa tração ainda não foi perdida em uma intensidade maior, exatamente por essas políticas sociais, de benefícios e ainda pelo estímulo ao crédito. A gente viu lá o consignado privado, etc. Por quê? O setor de serviços, na participação relativa na composição do PIB, é aquele que tem mais peso na composição do PIB, com mais de 60%. Se a gente olhar os números do IBCBR, que eu quero até aproveitar aqui, Juliana, e explicar a diferença. O Banco Central, como ele é o responsável pela execução da política monetária, ele tem que acompanhar como que está a temperatura da economia. Porque quanto mais aquecida a economia, maior é a tendência de termos inflação, por um aumento de consumo, um aumento de demanda. Então, o Banco Central tem o seu próprio índice, que é mensal. Já o IBGE, que é o índice oficial, o IBGE calcula o PIB, Produto Interno Bruto, que é trimestral. Então, a frequência do IBCBR é mensal, com certo atraso, nós estamos falando do número de maio, e nós tivemos esse número puxado principalmente pela agropecuária. A agropecuária, ela é sazonal. Então, depois da safra dos grãos, principalmente da soja, ela teve um recuo de 4,2%. A indústria, aí nós já estamos falando mais de juros, a indústria recuou 0,5%, 0,5%, e o setor de serviços ficou no 0 a 0. Então, se a gente excluir a atividade agropecuária desse número, mesmo assim, teríamos uma queda de 0,3%, mas muito menor do que o 0,7%. E por que eu estou falando tudo isso?
Eu volto a dizer que o Banco Central tem que ficar de olho, principalmente na temperatura do setor de serviços, que é a inflação mais complicada de se controlar. E é onde a gente tem um crescimento que não é tão sustentável assim. Ao passo que o agro, como eu sempre falei aqui, o setor agropecuário, entrega um crescimento sustentável porque na ponta ele entrega aumento de safra, ele entrega melhora na balança comercial, ou seja, ele entrega produtividade. E é disso que o Brasil precisa e é isso que a gente tem que correr atrás. Agora, Rita, a gente também mostrou há pouco o Boletim Focus, né? E o mercado reduziu a projeção de inflação de 2025 pela 7ª semana seguida. Isso é sinal, Rita, de que os juros poderão ser reduzidos em breve ou não? Ô Juliana, foi o que mais me chamou a atenção. Isso é sinal de que o mercado não precificou o tarifaço. Porque se ele reduz a inflação, se ele reduz a expectativa do câmbio de 5,70 para 5,65 e se ele mantém o crescimento em 2,23, ele está acreditando que nós vamos fazer um excelente acordo com os americanos. Porque na prática, se as tarifas entrarem em vigor a partir de 1º de agosto, nós vamos ter menos dólares entrando no Brasil, pressão no câmbio, nós vamos ter mais inflação. Então, a inflação não seria reduzida. A gente pode ter, inclusive, perspectiva de alta de taxa Selic, que foi mantida em 15, mas já está num nível extremamente restritivo. Mas o que a gente observa é que eles não calcularam, não. Porque o PIB brasileiro, por exemplo, se o tarifaço entrar em vigor, nós vamos ter um recuo no PIB de 0,3% até 0,5%, 0,6%. Tem que fazer as contas. Mas o que me chamou a atenção hoje foi a não precificação pelo mercado do tarifaço de Trump. Talvez uma confiança, né, de que Trump sempre volte atrás sobre o que fala, né, como fez com os outros países. Pois é, mas nós estamos nos 50, né? O número é bem parrudo, o número é grande. Exatamente. 50%, vamos reduzir para quem estava em 10, né? Exatamente.